Amigo, olha só que situação interessante envolvendo responsabilidade civil. Uma montadora de automóveis famosa no Brasil resolveu lançar um produto novo, sugestivo que seja um automóvel. E para isso convidou vários jornalistas para o evento. Propôs-se a providenciar e providenciou efetivamente transporte aéreo, rodoviário e hospedagem para esses jornalistas. Ocorre que durante o deslocamento no transporte rodoviário, um dos jornalistas sofreu um acidente automobilístico, justamente no transporte providenciado pela montadora de automóveis. Vamos entender isso. A montadora deu um benefício aos jornalistas, propôs a eles e cumpriu a providência nos transportes aéreo, rodoviário e também da hospedagem. Ela teve um investimento nisso, teve um custo. Mas não foi um custo gratuito. Ela não investiu nisso de modo gratuito. Os jornalistas também tinham a responsabilidade, evidentemente, de publicarem, de levarem a público o lançamento, o produto que estava sendo lançado no evento do qual eles participariam. Então, cada qual estava ali tendo o seu benefício. A montadora tendo o benefício de publicação do seu lançamento. E os jornalistas, por óbvio, tendo o benefício do investimento no transporte e na hospedagem. Eu pergunto, esse acidente no qual se envolveu um dos jornalistas e inclusive foi a óbito, ele gera responsabilidade civil para a montadora de automóveis? Sim ou não? A montadora deve indenizar a família do jornalista que foi a óbito nesse acidente, em razão justamente dela ter providenciado o transporte? Fica comigo nesse vídeo. Vamos até o final. Existem aí várias sacadas e várias respostas trazidas pelo STJ que são muito importantes para você na sua prova. Vamos comigo. Olha, vamos tomar o devido cuidado aqui para não confundirmos. Porque quando se fala em responsabilidade civil, o artigo 392 do Código Civil ele é muito lembrado, é muito citado. Ocorre que o artigo 392, pode ver aqui do meu lado, ele fala aí nos contratos benéficos. Se é um contrato benéfico, então é porque apenas uma das partes obtém benefício. Não é o caso aqui, já dissemos. O caso em análise, ele transfere vantagens para ambas as partes, tanto a montadora quanto o grupo de jornalistas convidados para o lançamento do produto. Cada qual deles tinha ali a sua parcela de benefícios, já dissemos isso. Então não é o caso do 392. Ainda mais especializada nesse assunto, ela costuma mencionar essa situação em que envolveu a montadora e os jornalistas no chamado risco-proveito. Ou também citações existem dizendo tratar-se de risco do negócio. Por quê? Aquele que investe, que assume a responsabilidade por determinada parcela da obrigação, ele também assume a responsabilidade pelos riscos naturais que ocorrem na execução dessa obrigação. Importante também esclarecer que o modo pelo qual esse serviço de transporte foi prestado, se diretamente pela montadora ou através de empresas especializadas contratadas pela montadora, isso é indiferente, porque a montadora assumiu perante o grupo de jornalistas convidados a obrigação de prestar o serviço de transporte e também de hospedagem, como forma de recompensá-los para que estivessem presentes no lançamento do produto da montadora. E aqui não cabe qualquer discussão para verificar se a empresa responsável pelo transporte, que foi contratada pela montadora, ela teve culpa, ela não agiu dentro dos limites de segurança, enfim, ela teria alguma responsabilidade em relação à montadora? Isso é indiferente. Para os fins da ação de indenização movida pela família do jornalista falecido, a montadora é o primeiro alvo. Foi ela quem estabeleceu o convite. Provavelmente é a empresa, a organização, a sociedade empresarial com mais robustez financeira,
capaz de responder positivamente à ação e indenizá-los. Essa responsabilidade eventualmente existente por uma empresa contratada pela montadora para realizar o transporte, isso pode ganhar importância numa eventual ação de regresso desta, a montadora, contra os seus contratados, as suas empresas contratadas para a realização do serviço de transporte. E a situação da montadora, ela é abarcada pelo artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Pode ver aqui do meu lado. Ele vai falar aí da existência de obrigação de reparar o dano, independente da existência de culpa, especialmente no nosso caso analisado, quando a atividade desenvolvida pelo autor do dano implicar por si só, por sua natureza, em risco aos direitos de outras pessoas. E veja que a posição jurídica da montadora é inequívoca, não há espaço para dúvidas. Ela é tomadora de um serviço de transporte, contratante de um serviço de transporte que foi prestado no seu interesse e em benefício da sua atividade econômica. Esse detalhe torna inafastável a responsabilidade objetiva da montadora no caso do acidente automobilístico que tirou a vida de um dos jornalistas convidados. A montadora é responsável e deve indenizar a família do jornalista. Amigo, gostou do vídeo? Então deixa o seu like, se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum assunto lançado nos informativos e que tenha elevado potencial para cair na sua prova. Bons estudos e boa sorte!